Sentar, irmãos, quero mandar um abraço apertado ali também para o meu amigo Moriel. Deus possa continuar te abençoando, tá? Moriel, bênção pura na minha vida. Irmãos, o que fazer quando se está perdido? Lembro-me que aproximadamente há 23 anos atrás, quando eu ainda integrava as fileiras do brioso exército brasileiro, estava ali em uma das instruções, quando um grupo de soldados fora chamado, e eu ali dentre eles, foi-nos passada uma instrução que até hoje eu não esqueci, e tenho certeza que vou morrer e não vou me esquecer dessa instrução. Alguém nos chamou ali, um dos instrutores, e disse o seguinte para nós: senhores, quando os senhores estiverem perdidos, os senhores precisam observar um código mnemônico. Eu fiquei pensando na época, o que é isso, código mnemônico? Mas enfim, eu comecei a prestar atenção naquilo, e ele começou a dar ênfase também naquilo que ele estava dizendo, e ali nos ensinando que era necessário nós gravarmos aquilo que ele estava falando, e justamente aquilo estava sendo falado através de código para que nós pudéssemos memorizar e jamais esquecer. Eu quero fazer uma aplicação desse código para as nossas vidas, aplicando a cada um de nós, as nossas famílias, e extraindo, contudo, entretanto, para isso, os textos bíblicos. Quando nós lemos aqui no capítulo 19, verso 10, do Evangelho segundo escreveu Lucas, o texto vai dizer que o Filho do Homem veio buscar, ele também veio salvar. Homem nenhum tem condições de salvar a humanidade, aquilo que estava perdido, da maneira como é colocada aqui nesse texto. Ao contrário do que muita gente pensa, quando a Bíblia fala de Filho do Homem, não está falando da humanidade de Cristo, mas está falando da divindade de Cristo. E a gente pode conferir isso em Daniel capítulo 7, verso 13, Mateus 26, 30, quando ali claramente a designação, quando ali o termo Filho do Homem, ela fala daquele divino, transcendental, aquele que está acima de tudo e de todos. Dentro desse conceito aqui, dentro desse contexto, quando o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. A Bíblia, ela é muito clara, a Bíblia dá ênfase em dizer que o ser humano, ele está perdido nos seus delitos, o ser humano, ele está perdido nos seus pecados, e ele precisa ser restaurado à vida. Aí que entra a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o remédio de Deus, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele foi enviado para que pudesse morrer pelos nossos pecados, para que verdadeiramente nós pudéssemos ser achados. Olha que interessante, nós fomos achados. E dentro desse texto aqui, irmãos, é interessante que a gente dá ênfase, e a gente canta os hinos, e esse hino especificamente, que diz que, como Zaqueu, eu quero subir para chamar a atenção de Jesus, mas eu quero crer, quando eu leio a Bíblia como um todo, e dentro de um entendimento da Bíblia como um todo, que é a palavra de Deus, que aqui, Jesus passara naquele lugar, não por acaso. Ele passara naquele lugar não porque ele queria dar mais uma volta naquele dia, mas Jesus passou ali verdadeiramente por causa de Zaqueu. E quando ele passa por causa de Zaqueu, a vida daquele homem é restaurada, a vida daquele homem é impactada, a vida daquele homem é transformada. Por quê? Porque Zaqueu estava perdido, como muitos de nós aqui também, como nós estávamos perdidos e fomos achados, como nós que estamos aqui nesta noite, que não sabíamos o que fazer, mas o Senhor trouxe a iluminação do Espírito, para que nós pudéssemos ter um entendimento, e também ser achado de Deus, e a partir desse momento, passar a ter vida, e vida com abundância.
Talvez eu esteja falando aqui para alguma família, para algum pai, alguma mãe, alguns filhos que estejam perdidos nesta noite. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que numa hora como essa, numa ocasião como essa, de tanta turbulência no mundo, de tantos problemas, onde pessoas estão sem saber o que fazer, onde muitas informações têm entrado em conflito, até mesmo das autoridades constituídas. Talvez muitas pessoas nesse momento estejam perdidas, e a minha proposta nesta noite é vir aqui dizer, para todas as famílias, em primeiro lugar para mim que prego para vocês, que falo com vocês, para todos nós entendermos que nós precisamos entender, e precisamos ter o conhecimento, a sabedoria vindo de Deus, para tomar decisões quando nós estivermos numa situação, digamos assim, perdida. Então, nós, irmãos, quando a Bíblia Sagrada, ela trata conosco, ela fala conosco, que fomos achados de Deus, nós que nascemos de novo, nós que temos a certeza, a convicção que somos salvos, que essa vida eterna já chegou até nós, que eu não vou ter, eu já tenho, ela começa aqui agora. Jesus falou, aquele que crê em mim, tem a vida eterna, e ela começa aqui agora. Nós que temos essa vida eterna, que fomos achados de Deus, precisamos falar com essas pessoas o que nós também precisamos fazer na hora de tomar decisões. Precisamos fazer o quê? É questão de sobrevivência, porque nós temos visto muitas pessoas desesperadas, e só tem um que pode acabar com o desespero das pessoas, só tem um que pode acabar com o desespero das famílias, e esse é o que eu vos apresento nesta noite, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, pastor Gilson, você falou aí de um código. Sim, aquele instrutor nos chamou ali e falou, quando vocês estiverem perdidos, você tem que lembrar de um código mnemônico chamado Esaon. Eu nunca mais esqueci disso, irmão. Talvez aqui, quem tenha servido no nosso brioso exército brasileiro ou em outras forças, talvez já tenha escutado falar nisso, Esaon. E aqui é interessante, irmãos, que quando você pega essa palavra e você decifra isso, e quando você, porventura, está perdido numa situação, e você lembra desse código aqui, você tem que entender, você tem que lembrar que essa primeira palavra aqui, essa primeira letra, melhor dizendo, a E, ela significa estacionar. O que eu preciso fazer? Manter a calma diante das adversidades, diante das tribulações, diante das angústias, diante das perseguições, diante das desilusões. Por quê? Porque o desespero, ele só vai roubar a minha energia e não me levará a lugar nenhum. Tem pessoas que elas estudam para um concurso, tem pessoas que dirigem muito bem, quando vão fazer o teste, o desespero toma conta e a pessoa não consegue fazer nada. Por quê? Porque o desespero não nos leva a lugar nenhum. Então, alguém certa feita fez essa pergunta para mim, pastor, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Nada. Não, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Talvez se eu perguntasse para vocês nesta noite, muitos de vocês, talvez ou não, poderiam afirmar isso. O que fazer quando não sabe o que fazer? Nada. Mas no nosso caso, irmãos, nós temos ferramentas vindas da parte de Deus. Quando nós olhamos, quando nós observamos, quando nós aqui examinamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada é interessante porque nós conhecemos muitos textos, mas muitas vezes, na hora, nós deixamos de aplicar esses textos às nossas próprias vidas e às nossas famílias. Texto muito conhecido. O que eu preciso fazer? Quando eu não sei o que fazer, eu preciso olhar para Jeremias 33:3. Por quê? Porque o profeta, ele é chamado, Deus chama o profeta e fala, vem cá Jeremias, vai lá e profetiza para o reino do sul, vai lá e profetiza para Judá, clama a mim e responder-te-ei. Olha que coisa interessante, clama a mim, ou seja,
no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de tribulação, no momento de desilusão, Deus está falando para mim e para você. Deus está falando com famílias aqui, Deus está falando com pais, Deus está falando com filhos. A tua situação está difícil, está complicada, está desesperadora. Clame ao Senhor nessa noite. Por quê? Porque o socorro vem dEle. O próprio salmista fala no Salmo 60:11: dá-nos auxílio no dia da angústia, Senhor. Por quê? Porque vão é o socorro do homem. Aí o verso 12, o salmista prossegue e vai dizer: em Deus faremos proeza, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Nesse caso aqui, tudo aquilo que se levanta para tentar nos tirar da presença do nosso Deus. Quando, irmãos, Jeremias, ele recebe essa palavra aqui, dentro desse contexto bíblico, ele estava encarcerado no pátio da guarda. Esse capítulo aqui, ele registra revelações que Jeremias recebeu durante o cerco final de Jerusalém. A situação era complicada. Talvez você esteja aí encarcerado nos seus próprios problemas. Talvez a sua vida nesta noite esteja cercada de problemas, de tribulações, de angústia, de decepções. Aí, o que eu preciso fazer numa hora como essa? Eu preciso clamar ao Senhor, porque quando eu clamo ao Senhor, Ele me responde e traz alívio para a minha alma. E é isso que nós precisamos fazer. O Senhor aqui, Ele responde para Jeremias: Jeremias, por que você está assim? Por que você está dessa maneira? Aí o Senhor começa a falar para ele todos os seus feitos, tudo aquilo que ele iria falar, que ele iria fazer. Aí ele disse: olha, a terra será repovoada com habitantes repletos de alegria. A terra que hoje está árida, a terra que hoje está deserta, ela será repovoada, mas não será repovoada de qualquer maneira. Ela será repovoada com habitantes repletos. Olha só, irmãos, que interessante. Repletos de alegria. É alegria em dose alta na presença do Senhor. E não é isso que nós precisamos? Prossegue aqui e diz assim: a região montanhosa será enriquecida com rebanhos. Acima de tudo, esse será o tempo do Messias. Por que isso? Porque a profecia, ela tinha um caráter que se cumpria naquele momento, mas também apontava para o fim. Ela apontava para um outro, para um segundo momento, tá? Então, quando o profeta, ele ouve isso da parte de Deus, mesmo diante daquela tribulação, mesmo diante daquela luta, mesmo diante daquelas adversidades, eu posso crer que o profeta agora, ele se conforta diante de Deus, porque Deus agora falou com ele: clama a mim. Eu não sei como é que está o teu coração, talvez esteja sorrindo, talvez as pessoas falem com você: como é que você está? Está tudo bem, está tudo legal, está tudo normal, mas só Deus sabe como está o teu coração. E se você encontra-se numa situação como essa nessa noite, eu quero, mediante a palavra do Senhor, dizer para você: você precisa estacionar, parar, refletir e clamar ao Senhor, porque Ele vai continuar te respondendo. É isso. A segunda situação: a primeira é estacionar. Eu preciso estacionar. Não adianta eu ficar andando para lá e para cá, porque senão eu vou gastar muita energia e não vou saber o que fazer. A segunda situação, Esaon, estacione-se. Agora o S de sente-se. Ou seja, eu preciso avaliar a situação. Eu tenho que ter noção do que está acontecendo. Eu tenho que aproveitar para descansar. E descansar como? Em Deus. Nós descansamos em Deus. O nosso descanso é no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Às vezes nós falamos, pregamos, cantamos, louvamos, instruímos outras pessoas, mas quando é o momento de nós descansarmos em Deus mesmo, a gente fica igual quibe, fritando, já viu? De um lado para o outro, assim, rolando na cama. Eu passo a noite inteira rolando na cama, mas eu não consigo dormir preocupado. Por quê? Porque eu não estou verdadeiramente descansando em Deus. Eu não estou fazendo como o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. E é isso que a Bíblia vai dizer para a gente, irmão. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. É a palavra de Deus. É isso que nós precisamos seguir. Então no Evangelho ainda de Lucas, capítulo 10, versos 38 ao 42, Marta, estava lá Marta distraída, Ela retrata aqui aquele grupo de crentes, de pessoas que
ainda que são salvas, mas estão distraídas, elas estão distraídas, né? São pegas desapercebidas. E tem Maria que estava sentada aos pés de Jesus, Marta, ansiosa, afadigada com muitas coisas, ou seja, não tinha tempo para estar na presença do Senhor, se envolvia com muitas coisas. E o Salmo 127, 1 e 2 vai dizer: não adianta você acordar de madrugada, dormir tarde, não adianta, e não ter um envolvimento com o Senhor. Não adianta você falar: vou acordar às 3 horas da manhã, vou dormir meia-noite para dar o melhor para minha família, se Deus não estiver em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer? Tudo vai por água abaixo. Como que você sabe disso, pastor Gilson? Porque aqui está a nossa bússola, aqui está a carta magna, aqui está a Bíblia, a palavra, e é isso que ela tem falado para nós. Então, irmãos, Maria aqui vai dizer nesse texto que ela descansou na presença do Senhor. Talvez você esteja muito agitado, talvez você tenha visto uma agitação na sua família, talvez você mesmo tenha parado e tenha falado com Deus: Deus, que agitação é essa na minha família, no meu casamento? Que agitação é essa no meu marido? Que agitação é essa que está tomando conta do meu lar? Aí o que você precisa fazer? Você precisa parar de estar ansioso e afadigado com muitas coisas e precisa se assentar aos pés de Cristo. Por quê? Quando você fizer isso, irmãos, obviamente que você vai passar a ter um relacionamento mais estreito com o Senhor, tá? Essa adoração em comunhão, né? Que começa em casa, mas que também é estendida para a igreja, tá? Jeremias 31, 25 vai dizer, olha só que interessante isso, falando aqui da restauração de Judá, vindos do cativeiro, a restauração deles como nação. Aí o Senhor vai dizer: chama o profeta Jeremias, capítulo 31, verso 25. Aí o Senhor vai dizer, isso aqui é lindo, irmãos, eu estava lendo isso, às vezes a gente passa por textos, né, pastor? Pastor, tanta experiência, já viveu isso muito, tem experiência no ministério para me dar conselhos, mas assim, às vezes a gente passa por um texto e parece que a gente passa correndo por aquele texto, a gente não para fazer como o Salmo 1 diz ali, né? A gente está se alimentando verdadeiramente daquilo. Mas olha só que interessante, Jeremias 35, 31, 25, o Senhor diz assim, ó: porque satisfiz a alma cansada. Ó, o Senhor fala, eu satisfiz a alma cansada. Ele não disse eu vou satisfazer, eu satisfiz a alma cansada. O Senhor é o Senhor que faz. Quando Moisés estava ali, Êxodo 3,14, e fala assim: Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Quem me enviou? Ele poderia falar o quê? Sei, talvez algumas pessoas, Deus, Deus por Deus. Faraó também se intitulava Deus, o Deus Ra. Mas aí ele fala, olha, diga para Faraó que o eu sou te enviou. Ou seja, eu serei o que serei te enviou. Essa palavra é muito rica em sentido. O hebraico é uma língua muito rica. Então essa palavra significa passado, presente, futuro, autossuficiente, imutável, soberano. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Moisés: à medida que eu for me revelando, todas essas pessoas saberão quem eu sou de fato. Então o Senhor, ao longo do tempo, Ele foi fazendo isso, irmãos, na vida do seu povo. Ele foi satisfazendo a alma cansada, Ele foi dando livramento. Quando o povo precisava de paz, Ele se apresentava como: eu sou Yahvé Shalom. Quando o povo precisava de justiça, eu sou Yahvé Tzidkenu. Quando o povo precisava de cura, eu sou Yahvé Rafá. Mas quando o povo precisava de provisão, eu sou Yahvé Jiré. Ou seja, à medida que as pessoas iam tendo as suas necessidades, Deus se apresentava e dizia assim: estou aqui pronto para suprir as suas necessidades. Tem tudo a ver com o que Paulo diz, porque Paulo fala que Deus não vai suprir as minhas vontades, porque vontade é uma coisa que dá e passa, mas Deus, Ele supre as nossas necessidades, segundo as riquezas que há em Cristo. Então talvez você tenha entrado aqui hoje com uma necessidade,
Talvez você tenha aí se assentado ou ajoelhado, não sei, e falado para Deus: Deus, a minha necessidade é essa. Eu quero dizer uma coisa para você: se a necessidade da tua casa, da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo é essa, saiba de uma coisa: nós servimos a um Deus que satisfaz a alma cansada. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Os deuses pagãos, eles não faziam isso. E todos aqueles também que se intitulam deuses hoje, eles não fazem isso, mas somente o nosso Deus, esse Deus verdadeiro, Ele faz isso conosco. E aí o texto prossegue, e o Senhor fala: toda alma entristecida eu saciei. Olha que alegria, olha o que o Senhor fala: toda alma entristecida eu saciei. Na presença do Senhor, tem ou não tem abundância de alegria? Na presença do Senhor, tem ou não tem esse preenchimento do Espírito Santo? Agostinho dizia que todo homem tem um vazio enorme, esse vazio só pode ser preenchido por Deus, e é Ele que tem preenchido esse vazio, é Ele que tem estado na nossa casa, na nossa família, é Ele que tem tomado o primeiro lugar nos nossos lares. É por isso que o vento pode vir, o vento pode soprar, as tempestades podem até tentar destruir a nossa família, mas nós estamos firmados na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós não vamos retirar os olhos do nosso Deus. Por isso, então, aqui fala da felicidade, que começa agora, irmão. Tem esse negócio de não, eu estava escutando certa feita um candidato há muito tempo, não vou falar o nome dele aqui, lá na igreja eu falo, aqui por questão de ética não vou falar, e ele falou assim: Jesus prometia no futuro, eu faço agora. Jesus, ele fala de uma vida no futuro, eu quero dar isso para vocês agora, e eu fiquei olhando para ele, eu falei: bom, ele não conhece nada de teologia, não estuda nada de teologia, já foi pego até lendo o livro de cabeça para baixo, mas, contudo, entretanto, eu fiquei pensando assim: o que ele não sabe que nós precisamos ensinar para ele, é que essa vida eterna, essa alegria eterna, esse gozo eterno, começa aqui e agora, já está aí na tua vida. É por isso que o mundo se desespera, é por isso que as pessoas estão aí sem saber o que fazer, é por isso que muitos até mesmo chegam ao ponto de dar cabo da sua própria vida. Mas nós, o que a gente vai fazer? Nós sempre vamos recorrer ao nosso Deus, porque sabemos que Ele está no controle das nossas vidas. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Que bom. A gente precisa entender a mensagem. O culto é racional, não é racionalista, mas é racional, Então olha só que interessante, aqui fala dessa felicidade dos dias futuros, mas que começa agora. Minha família precisa ter essa felicidade. Quando eu vou aconselhar pessoas lá, pastor, eu falo assim para eles: você merece ser feliz. Ei, você merece ser feliz. Que isso? Na presença do Senhor. Até porque nossa felicidade não é circunstancial. Você não é um bem-aventurado? E essa palavra bem-aventurado, ela significa mais que feliz, é uma alegria que advém da salvação. Então, se você é salvo, você está inserido nisso. Olha que maravilha. Então, nós temos algumas condições que nós nem mesmo, muitos de nós não sabem, mas que foi dada pelo próprio Deus, tá bom? Então, em primeiro lugar, estacione, pare, não adianta você querer ficar tentando. Tem gente que quer ajudar Deus, irmão. Interessante, eu vou ajudar Deus para que Ele me ajude. Isso não funciona, eu mesmo já tentei fazer isso. Vou ajudar Deus para que Deus possa me ajudar. Não, isso vai dar errado. Isso aconteceu lá com Abraão, pai da fé, lá passou por isso. Isso vai dar errado. A gente não pode querer ajudar Deus, tá? Então a gente precisa estacionar, precisa sentar-se. Quando a gente se assenta na presença de Deus. E a gente precisa, irmão, fazer uma coisa que muita gente não quer mais, é se alimentar de quê? Da palavra. Por quê? Eu lembro que antigamente, eu chegava na casa de um colega meu, aí a mãe dele era de uma determinada religião. Aí quando eu chegava lá para falar com ele, ela dizia assim: fulano, o Bíblia está te chamando aí, o Bíblia. Olha só como é que ela falava: o Bíblia está te chamando. Por quê? Porque nós sempre fomos conhecidos como o povo da Bíblia, que lê a Bíblia, que é instruído pela Bíblia, que observa a Bíblia, que examina a Bíblia, que ama a Bíblia. Nós sempre fomos conhecidos assim. Então, a gente precisa se alimentar. Eu não sou expert nessa área aqui não, de repente alguém aí pode até me ajudar, mas o cérebro não funciona sem o glicogênio.
que é a principal reserva de uma energia animal, né? Isso aí, a gente aprende até lá na escolinha, eu costumo brincar lá na igreja, na escolinha da tia Teteia. Mas então, irmão, por quê? Isso vai transformar o carboidrato em glicose, e isso vai te dar energia, obviamente. Então olha o que Jeremias, mais uma vez, ele fala, né? Fui preparando essa mensagem aqui, e vinha Jeremias. Olha o que Jeremias fala, capítulo 15, versículo 16, a parte A: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, eu não demorei, achando-as a tua palavra, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Ou seja, a palavra do Senhor foi gozo, a palavra do Senhor foi alegria. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para uma pessoa quando fala assim: pastor, estou fraco, pastor, estou desanimado. Irmãos, ainda eu não vi uma resposta em contrário. Quando a pessoa chega: pastor, estou fraco, pastor, estou desanimado, aí eu pergunto assim: ei, vem cá, você está lendo a Bíblia? Não. As pessoas falam: eu não estou lendo a Bíblia. Por quê? A Bíblia é um alimento, é através da Bíblia. Tem até um hino interessante que fala: quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Por quê? É nessa palavra que a gente vai encontrar verdadeiramente ali o sustento para que a gente continue a caminhar. E é isso que o profeta Jeremias está falando aqui. Quando essa palavra veio para Jeremias, ele a recebe com avidez, né? Ele recebe com aquela vontade, com aquela impulsão. Mas isso depois, por vários motivos, acabou até sendo a causa do isolamento dele. Então, na tristeza de Jeremias, ele se recusa a crer que Deus é um ribeiro ilusório. Ele se recusa. Não, Deus não, né? Alguém aqui talvez, ou a maioria das pessoas, já leram um livro que diz Decepcionados com Deus, não é isso? Eu sei que muitas pessoas aqui conhecem. Tem muitas pessoas decepcionadas com Deus, irmão. Aí eu fico pensando, outro dia eu estava pensando assim: imagine se Deus fosse se decepcionar com a gente. Ia ser 24 horas, 30 horas se decepcionando com a gente. Mas tem pessoas que estão decepcionadas com Deus. Aí a situação aqui do profeta, ele se recusa. Ele fala: não, eu me recuso a acreditar que Deus é um ribeiro ilusório, que não sacia a sede do seu povo. Pelo contrário. Aí o que Jeremias diz lá no capítulo 2, versículo 13? O Senhor chama o profeta: vem cá, Jeremias, vai lá e profetiza para o reino do sul Judá. Diz para eles o seguinte: assim diz o Senhor, porque o meu povo, ele não está falando de pessoas, sabe, irmãos, que não serviam a ele, que não temiam o nome dele. Ele está falando do meu povo. O Senhor fala assim: o meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, o povo deixa o manancial de águas vivas, para quê? E é isso que muitas famílias têm feito. Infelizmente, irmãos, é isso que tem acontecido com muitas famílias. É isso que tem acontecido em muitos lares. Pessoas têm se ocupado com tudo, menos com a palavra de Deus. Aí quando a gente chega e fala: e aí? Não tem tempo. Tem um outro livro interessante que fala ocupado demais para deixar de orar, né? Mas a gente sempre fala: não, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra, mas eu tenho tempo para tudo. O que é isso? Quando na realidade muitos de nós, isso tem atingido em cheio as famílias. Por quê? Porque tem muitas coisas para nos distrair, irmãos. Muitas coisas. A gente anda. Tudo que é feito no mundo, pela grande mídia, tudo é para nos distrair, é para que a gente tire o nosso foco. Nós não podemos perder o nosso foco. A igreja de Cristo não pode perder o foco. A família não pode perder o foco. E como que eu não perco o foco? Eu não perco o foco também me alimentando. Eu preciso me alimentar. Jesus estava bem alimentado, é por isso que quando ele chega ali na tentação do deserto, quando o inimigo de nossas almas usa a palavra, aí ele vai falar assim: também está escrito, citando lá Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele vai dizer: também está escrito, Mateus 4:4.
Nem só de pão viverá o homem. Mas a gente vai viver de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente precisa desse alimento. A gente precisa comer isso, se alimentar disso. Porque quantas vezes a gente passando por tribulação, passando por dificuldade, meio desanimado, a gente lê a palavra, abre a palavra. Eu fico impressionado como que tem pessoas que falam, Deus fala comigo. E às vezes o Senhor está usando pessoas num culto, irmãos. Aqui a verdadeira profecia. Eu fico impressionado como que tem pessoas, eu vou não sei aonde, Deus vai falar comigo. Eu vou subir não sei aonde, Deus vai falar comigo. Eu vou descer no vale, Deus vai falar comigo. Mas nós temos a verdadeira profecia que infalível, imutável, inerrante. Deus tem falado conosco a todo momento. Fala de outras formas, fala também a multiforme sabedoria de Deus. Deus fala contigo de diversas formas, mas a principal maneira de Deus falar contigo é através da sua palavra. E muitas vezes a gente tem pessoas que até saem de um culto como esse e fica assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Tem um pregador sem unção? Sim ou não? Olha, irmãos, pode até ter, mas também existe o adorador insensível. Será que Paulo tinha unção? Pouquinho, né? Mas ele prega, Eutico dorme, cai na pregação de Paulo, está lá depois Paulo tem que ir lá resolver aquela problemática toda, baseado no poder de Deus. Então, como que pode? Deus fala comigo, Deus está falando, irmãos. Eu tenho uma convicção, eu costumo dizer, pastor Edson, que o dia que eu não tiver essa convicção, vocês não vão me ver mais pregar. Eu ia falar aqui que vão me ver com uma prancha no domingo surfando, mas eu não sei surfar, então nem isso vocês vão me ver. Mas assim, eu tenho convicção de que Deus também me trouxe aqui para estar falando contigo, com a tua família, com a tua casa. É necessário vocês se assentarem, é necessário vocês estacionarem, é necessário vocês escutarem, é necessário vocês se alimentarem com a palavra de Deus. A gente se esquece de tomar café da manhã? Sei lá, talvez algumas pessoas fazem uns jejuns aí, né? Tinha um camarada lá no meu serviço que ele fazia uma refeição só por dia. Mas geralmente o que a gente faz? Toma o café da manhã, almoça, faz aquele lanchinho à tarde e depois janta, não é isso? Nas organizações militares ainda tem um negócio lá de uma ceia. Então a gente come bem, né? O pessoal até brinca e fala, ó, crente não bebe, mas come, né? As pessoas até brincam em relação a isso aí. A gente precisa se alimentar e a gente se alimenta do alimento natural. Precisamos nos alimentar também da palavra de Deus. Então, nós temos aqui, irmãos, Esaon, primeiro estacionar, segundo situar-se ou sentar-se, terceiro alimentar-se, quarto orientar-se. Eu preciso estar orientado. Alguém aqui tem uma bússola, tem um mapa aí, hein? Talvez, né? Eu estou perguntando porque tem gente que anda, eu conheço pessoas que andam com uma bússola, literalmente falando, mas nós temos uma bússola. Que bússola é essa? Aqui, ó, não tem como. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 8 ao 17, os filisteus haviam escutado que Davi agora havia sido ungido rei sobre todo o Israel. Aquilo deixou eles inflamados. Aí o que eles fazem? Eles subiram em busca de Davi, tentando destronar o rei. Aí Davi sai contra eles. Verso 10, Davi faz a pergunta para o Senhor: Senhor, subirei contra os filisteus? Pergunta, ou seja, Davi não fez nada da vontade dele. Davi consultou ao Senhor, Davi perguntou ao Senhor, eu vou subir? Ou seja, orientação. Já repararam uma coisa? Muitos de nós aqui fazemos projetos, tá, irmãos? Eu preciso falar isso, tá, irmãos? Com todo carinho. Nós. Lembra de Neemias, Daniel? Nós pecamos, nós erramos, nós carecemos das tuas misericórdias. Nós muitas vezes fazemos isso, fazemos planos, fazemos projetos, colocamos todo mundo, chamamos nossos sócios, nossas famílias, todo mundo, mas esquecemos de colocar Deus no primeiro lugar daquele negócio. A gente precisa de orientação. Davi, ele falou, subirei contra os filisteus, vai entregá-los nas minhas mãos. Aí o Senhor fala, sobe que eu vou te entregar. Ei, já imaginou, irmãos, Deus falando isso para você? Você dizendo para Deus assim, olha, eu faço isso, Senhor, faço ou não faço? Aí Deus fala, faz que eu sou contigo. Irmãos, ó, se Deus fala isso comigo, eu estufo meu peito e vou, nada vai me parar. Só que as circunstâncias, irmãos, as dificuldades no meio do caminho,
elas se levantam. É por isso que Abacuque fala assim: aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Por quê? No meio dos anos é que as coisas muitas vezes elas vão ficando difíceis, né? Já viu o casal? Estou falando aqui para uma igreja que preza pela família. Estou falando aqui para uma igreja onde eu aprendi muita coisa sobre família. Mas já repararam uma coisa? No início é benzinho para cá, é mô para lá, é mô para cá. No início abre porta, no início tira, põe a sandália na mulher, aquela coisa toda. Mas ao longo do tempo, irmão, o camarada vai passando o tempo ali, ele já bate a porta dele, já nem olha para a mulher, ele está lá na frente, a mulher está lá atrás arrastando a criança. Porque no meio dos anos é que as coisas vão se complicando, vão tendo as suas dificuldades. Então isso aqui aconteceu, porque o Senhor falou para Davi assim: vou entregar sim. Aí os filisteus tornaram, falei que do verso 13, agora verso 14, e se estenderam pelo vale. Aí tornou Davi novamente a consultar o Senhor. Olha só o que Davi faz: consulta o Senhor de novo. Aí o Senhor fala: Davi, não sobe atrás deles não. Ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, quando você ouvir um barulho, um sinal que eu vou te dar. Talvez alguém aqui esteja precisando ouvir um sinal da parte de Deus. Como que eu vou ouvir um sinal da parte de Deus? Irmãos, é estando atento à sua palavra. Como que eu sei a vontade de Deus? Como que eu sei a vontade de Deus? Através da palavra, através da oração. Aí eu vou saber a vontade de Deus. Aí não tem como. Então, talvez tenha alguém aqui esperando um sinal de Deus para tomar uma decisão. Aí o Senhor falou: quando você ouvir o som de andadura nas copas das amoreiras, sai, porque eu vou te dar a vitória. Eu vou ferir o exército dos filisteus. E foi isso que aconteceu. E Deus deu vitória para Davi. Mas por quê? Porque Davi se orientou. Se orientou com quem? Com Deus. Às vezes a gente se orienta com todo mundo. Pede opinião a um, pede opinião a outro. Vai lá na casa do vizinho, me orienta sobre isso aqui. Fala para mim, o que você acha? Mas a gente esquece de ir para o joelho. A gente esquece de ir para a palavra e consultar a Deus. Então tudo que o Senhor tem falado conosco nesta noite também, além de outras coisas, que nós precisamos estar orientados para que a nossa família possa estar verdadeiramente no centro da vontade do nosso Deus. E a gente precisa dessa orientação do Espírito Santo. Paulo em Romanos capítulo 9, verso 1, ele fala: em Cristo eu digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, orientado por Deus através da palavra. Então, já estou caminhando aqui para o final, irmão. Esaú, estacione-se, esqueça disso não, e nunca mais esqueça de Esaú. Estacione-se, sente-se, alimente-se, oriente-se, e só então navegue. Navegar dentro de uma terminologia militar, não precisa você estar num barco não. Navegar é você estar na floresta, mochilinha, tu vai caminhando, está navegando ali, está se deslocando. Aí você pode navegar, ou seja, andar. Saber em qual direção seguir, porque eu não posso andar sem saber em qual direção seguir. Eu não sei se alguém já ficou aqui perdido. E geralmente as pessoas se perdem muito quando pegam atalhos. Atalhos não foram feitos para que nós possamos pegá-los, irmãos. Muitas vezes pegamos os atalhos, não queremos andar pelo caminho que Deus falou. Vou pegar um atalho aqui que ele é mais curtinho. Aí a coisa acaba se complicando. Então, saber em qual direção seguir. É por isso que o salmista no Salmo 1, lá introdução a todos os outros salmos, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. A coisa gradativa. Primeiro andar, depois o quê? Parar, depois se assentar. Então o salmista vai dizer: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante. Para aqueles que não sabem, somente para aqueles que não sabem, o que é meditar aqui? A palavra meditar aqui no hebraico dá a ideia de você, desculpe aqui, eu acho, muita gente ainda vai jantar aqui, não, dá a ideia de você trazer essa palavra. A ideia aqui é de ruminar mesmo. Vou falar o português claro. Traz essa palavra. Ouvi a palavra. E agora o que eu vou fazer? Traz a palavra no momento da necessidade. Mastiga essa palavra, engole de novo. Traz, mastiga, engole de novo. É isso que é meditar aqui. É meditar de dia e de noite. Porque quando eu faço isso,
Serei como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Olha só que interessante, que maravilha, né? E é isso que Deus faz conosco. João capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, eu preciso andar, não preciso? Agora não é hora de navegar dentro aqui desse código mnemônico? Agora é hora de navegar. Então, eu vou andar como? Como que eu vou andar? Eu vou andar segundo a luz de Cristo. Apocalipse 21, 24 vai dizer assim: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. As nações andarão à luz do Senhor, será iluminado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então eu vou andando. Por quê? Porque agora eu posso andar, porque eu vou chegar em lugar seguro. Então, todos nós aqui, irmãos, estamos andando em direção à Nova Jerusalém. Todos nós estamos caminhando a passos largos em direção à Nova Jerusalém. Não sei, talvez tenha alguém que tenha entrado aqui que ainda não conhece a Cristo. Conhecer, ter intimidade. Uma coisa é eu passar na rua e falar: ô fulano, como é que você está? Tudo bem? Uma coisa é isso. Outra coisa é conhecer. Quando a Bíblia usa esse termo conhecer, fala de intimidade. Eu não sei se tem alguém que tenha entrado aqui nessa noite e ainda não tenha intimidade com o Senhor. Mas se tiver, hoje é dia de você se encontrar com Ele. Pastor, já conheço. Precisa se orientar. Se oriente na presença do Senhor. Para quê? Para que o desespero não tome conta da sua casa, da sua família, dos teus filhos, e você possa viver feliz na presença do Senhor. Amém? Para a gente terminar aqui, é uma pequena ilustração bem curtinha. Diz que um certo menino morava ao lado de uma igreja, que ela tinha uma cruz assim muito grande, sabe? Uma cruz muito grande. E esse menino, ele certa feita, ele foi com os seus pais a um lugar muito distante, a uma festinha. Chegando lá, ele se perdeu. Alguém chegou, viu aquele menino ali chorando e falou: menino, onde é que você mora? Ele falou: eu não sei onde eu moro, mas uma coisa eu posso dizer para o senhor, moço: leve-me a cruz e eu estarei em casa. Leve-me a cruz e eu estarei salvo. Que interessante isso, né, irmão? Pastor, como que eu vou poder estar seguro? Como que eu vou poder estar em casa? Você que entrou aqui nesta noite, que ainda não teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não sei, talvez você que esteja assistindo aí via internet, sei, talvez você precise, vamos ficar de pés em nome de Jesus. Talvez você precise verdadeiramente ser orientado, talvez você precise voltar à cruz, e isso só é possível através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, aí mesmo onde você está. Eu quero pedir a Deus para que continue trabalhando na tua casa. Você que precisa de orientação, que o Senhor continue trabalhando na tua casa. E se você ainda não teve um encontro com esse Senhor, que você possa verdadeiramente permitir que Ele opere um milagre na sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Curve a sua fronte. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Deus, por esse momento maravilhoso, ó Deus, de nós estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, ó Deus, ouvindo louvores, Senhor, nos alimentando, entendendo, Senhor, que nós precisamos verdadeiramente estacionar, que nós precisamos nos assentar, que nós precisamos nos alimentar, nos orientar e só então navegar. Que o Senhor possa verdadeiramente trabalhar nas nossas famílias, ó Deus, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar na vida de cada um que se encontra aqui. Ó Deus, em si, entrou alguém aqui desesperado, desorientado, desanimado, faminto da tua palavra, que verdadeiramente o Senhor possa preencher esse vazio do coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor vai tirando toda, ó Deus, preocupação excessiva, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça até a planta dos pés desse homem, dessa mulher, desse jovem, que o Senhor possa dar o refrigério, que a tua palavra verdadeiramente, ela possa produzir fruto em nossos corações, e que nós possamos nos alimentar na tua presença. Deus, muito obrigado, Senhor. Continue trabalhando nas nossas famílias, continue repreendendo tudo aquilo que tem tentado minar as nossas famílias, e que o teu nome, somente o teu nome,
venha ser glorificado na nossa casa a cada dia. É o que eu te peço, te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quantos receberam aí sua vitória? Dá um glória a Deus bem gostoso. Deus continue abençoando a sua vida. Um beijo no coração de todos vocês. Quando forem orar, não esqueçam de falar de mim para Jesus, porque os senhores com certeza também estão incluídos nas minhas orações. Pastor Edson.